Bom dia! No dia de hoje vamos tratar de um tema muito especial, o tema da vocação e especificamente a vocação sacerdotal e religiosa. Neste tema, que é tão amplo e suscita em tantos de nós tanta curiosidade, como é que esses jovens que seguem esse caminho da vocação sacerdotal, da vocação religiosa, escutaram o seu chamado, como foi que eles foram descobrindo aquela chamada, como foi que eles deram os passos até saber e ter a certeza de que eles estavam indo pelo caminho certo. Tantas dúvidas surgem em nós para saber como foi esse processo, como foi esse caminho até chegar naquele momento. E é por isso que nós trouxemos hoje aqui ao nosso programa o irmão Douglas Ginkreski, legionário de Cristo. O irmão Douglas é uma pessoa que tem uma ampla experiência nesse campo, ele tem acompanhado por vários anos e continua ainda acompanhando muitos jovens que sentem de alguma forma no seu interior uma certa inquietude, um certo chamado e estão buscando alguma certeza, um pouco de luz, um pouco de claridade no seu interior para ver se é aquilo ao qual Deus lhes está chamando. O irmão Douglas trabalhou por mais de 4 anos como promotor vocacional nas cidades de Curitiba, de São Paulo e continua até o dia de hoje, mesmo que ele esteja aqui em Roma estudando, continua ajudando por meio dos meios de comunicação aos jovens que fazem perguntas a ele, que acudem a ele, buscando luz e discernimento nos seus caminhos. Bom dia, irmão Douglas. Bom dia. Nós gostaríamos de começar, irmão Douglas, com uma perguntinha justamente para esclarecer o que é uma vocação sacerdotal, uma vocação religiosa. Bom, esta é uma primeira pergunta que acho que todos temos que fazer, né? Qual é a minha vocação? Porque, sendo realistas, todos nós temos uma vocação nessa vida, todos. Agora entra o passo de querer saber o que é essa vocação. Quando falamos vocação, muitos vêm na mente vocação sacerdotal ou freira, né? Sempre é os dois, mas não é só isso. Tem a vocação matrimonial, a vocação de ser pai e mãe de família, que também depois tem os seus matizes, né? Que depois, como pai de família, ele pode ser também um bombeiro, pode ser um policial, que também são vocações que vão surgindo. Então, vocação, todo mundo já sabe, né? Que vem da palavra do latim, vocare, que é chamar, e é um chamado que necessita uma resposta. E por isso que temos que ter em mente que, em primeiro lugar, todos nós somos chamados a ser santos, independente do lugar que siga, né? O caminho, a vocação específica. Eu gosto muito de falar que, sim, temos que ser todos santos, porque é uma vocação que Deus chama a todos, mas Deus também chama a um caminho particular para poder chegar a essa vocação de santidade e chegar ao céu também e servir aos demais. Então, em geral, a vocação é isso. É um chamado que é baseado no encontro com Deus e, baseado nesse encontro, exige uma resposta pessoal. Então, em geral, essa é a vocação. Então, por exemplo, como quando um jovem sente que talvez entra dentro dele aquela curiosidade por saber, ou aquele gosto, talvez eu acho que vai começando assim, aquele gosto, ele vê um padre, ou a menina vê uma freira, uma pessoa consagrada se dedicando a fazer o bem às pessoas, etc. Quais seriam as possíveis vocações que surgem dentro disso? Quais são os possíveis caminhos, os possíveis lugares onde eles podem desenvolver esse trabalho que eles estão sentindo dentro deles? Sim. Esse é um ponto importante, porque quando dissemos, né, que já cada um tem uma vocação. Então, quando Deus chama cada um para um caminho, Ele chama para um caminho específico. E claro, isso que você mencionou é muito importante, porque Deus vai manifestando pouco a pouco alguns matizes que vão ajudando o vocacionado, a pessoa que está buscando, a ver aonde que Deus quer que ele responda. E o meio para saber justamente a que caminho que Deus está chamando é justamente esses desejos. Aqueles, deixamos agora de lado um pouco aquela vocação matrimonial, né? Já vamos direto ao tema de vocação sacerdotal, religiosa, missionária, consagrada. Quando uma pessoa sente esse chamado, ela quer ver da onde que surge essa voz.
E é quando de repente ela vê justo um sacerdote, e isso como que algo dentro dele tende a isso, como ele fala, nossa, eu quero ser como ele. Ou uma jovem que vê uma freira, nossa, trabalho, é isso que acho que Deus quer para mim. Esses são os tópicos que vão mostrando o chamado que Deus está fazendo àquela pessoa em específico. Então eu posso dizer que aí já existe um chamado a uma vocação específica. Agora tem que começar todo um processo que é muito conhecido como discernimento. Só uma perguntinha, irmão Douglas, antes de entrar nesse campo tão vasto do discernimento vocacional, que eu acho que aqui temos muitas coisas para falar. Você falava agora justamente dessa, quando a pessoa começa a sentir a sua vocação, essa curiosidade, essa coisa, talvez, quais seriam os sinais? Muitas vezes a gente pensa, não, quando uma pessoa ela descobre a sua vocação, ela pede um sinal para Deus, e então ela, não sei, escuta uma voz interior, ela tem uma certeza, ou ela pede um sinal e a vela da capela se acende ou se apaga, não sei. Quais são os sinais que as pessoas sentem para descobrir ou para ter uma certa certeza de que eles estão sendo chamados? Como a gente tem em mente que a vocação é pessoal, aí já entra muito o meu ponto de vista, que eu trato muito com os jovens, tratava e sigo tratando, que não tem uma tabela específica que você pode falar, se você está nessa tabela, você já tem vocação, se você não está nessa tabela, você não tem vocação. Porque a vocação não é algo natural, é sobrenatural. Então, o que principalmente os sinais que você pode sim ver que poderiam manifestar uma certa vocação, em primeiro lugar, eu acho que é querer amar mais a Deus. Quando você sente que aquilo que você faz já não é suficiente, então você quer mais, quer estar mais perto de Deus, já começa a ser um primeiro sinal. Depois entra o tema de amar e gostar muito das coisas da igreja, principalmente, gosto muito da missa, gosto muito de estar com as pessoas, de ajudar as pessoas, que também já seria um outro ponto, o tema de ajudar, de poder e querer fazer mais pelos demais. Depois tem o tema principal, claro, que no meio da oração, porque como havia dito, que a vocação é um encontro com Deus que exige uma resposta, o principal meio é fazer esse encontro, e para fazer esse encontro você vai ter que estar em diálogo com Deus, que eu acho que é o principal ponto também, esse diálogo com Deus, que também vai suscitando essas coisas, de querer amar mais a igreja, de querer ajudar o próximo, de querer amar mais a Deus, de querer ser mais, como a palavra, ser mais, não útil para a sociedade, mas ser alguém que transforme o próximo. Claro, depois tem aqueles que pedem sinais. Não é o normal que eu brinco muito com os jovens, que a gente vê no Antigo Testamento tudo que parecia muitos anjos, muitos anjos que davam sinal, anunciavam. Hoje em dia, sim, Deus segue mandando esses anjos, mas já não são os anjos que vêm assim direto, mas às vezes é um homem ou uma mulher que apareceu por ali e de repente falou ou deu uma palestra que tocou o coração. E é quando começa como aquela bola de neve, pouquinho, e já chega um momento que você já não consegue segurar. Então Deus também tem os seus sinais. Para alguns que quando estão fugindo muito da vocação, não duvido que Deus possa mandar um sinal, por exemplo, de acender, apagar a vela, mas não é o mais normal. O normal é um trabalho que eles têm, exige uma luta, às vezes é sofrido, quase sempre é sofrido, e que você vai trabalhando dia após dia. Esse aqui é o principal. Muito legal, Douglas, porque realmente muitas vezes a gente pensa justamente que os sinais são coisas mais externas, são quase que certezas ou vozes interiores, e pelo que você dizia agora justamente, esses sinais são em primeiro lugar muito pessoais, muito internos, pelo que deu de entender, coisas que a gente vai sentindo no coração, como esse amor a Deus, como esse desejo profundo de ajudar o próximo, etc. E tudo isso vai iluminando, nos está iluminando para descobrir justamente como se faz, como fazem esses jovens para escutar a vocação,